Boa noite, filhos amados de Maria. Com muita alegria e com um certo medo, eis-me aqui, né? É a resposta que nós devemos dar com a alegria do nosso coração para o Senhor. E através dessa, eu venho trazer um pouco, né, da graça do Senhor Deus para as nossas vidas, né? Já vou adiantando que eu vou ficar acompanhando vocês pelo chat, tá bom? Vai ter algumas perguntinhas e eu quero a participação de todos, tá bom? Para iniciarmos, meus irmãos, eu gostaria de que vocês me dissessem quem neste mundo não pecou, ou se pecou, quem foi, né? Nós sabemos que todos nós nascemos pecadores, né? Com a graça de Deus nós somos batizados e nós somos purificados. Mas a graça do Senhor veio de modo especial para Maria, a mãe de Jesus, e para o próprio Jesus, que é o Deus encarnado, o Deus Filho, né? A eles foram sem reservas a santidade em pessoa, né? Nasceram salvos, digamos assim. E com essa graça, a salvação entrou no mundo. E essa graça que nós não devemos perder. Afinal, a partir dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que o pecado ele entrou no mundo, causando toda essa desordem, causando tantas mortes, tantas desgraças, que tudo isso é fruto do pecado. Deus nos criou para a vida eterna, para a alegria plena, para a santidade. E o pecado, né, por meio do maligno, quer tirar essa salvação de nós. Afinal, ele ganha com isso e Deus acaba muitas vezes perdendo muito dos seus filhos, por nós muitas vezes não priorizarmos a vontade do Senhor, por nós não priorizarmos a graça de Deus que é distribuída abundantemente em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de pedir que vocês abrissem a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vou esperar aqui o chat, vocês que estão em casa, peguem a sua Bíblia, dá tempo, tá bom? Vou esperar por todos. E os nossos irmãos músicos, os nossos irmãos que estão aqui presentes, também possam pegar a palavra do Senhor Deus e possam acompanhar. Estou vendo no chat, viu, pessoal? Peguem as Bíblias, eu estou esperando. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submeteis outra vez ao jugo da escravidão. Em outras traduções, Deus vai nos dizer, através dessa mesma palavra, que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E afinal, do que se trata essa liberdade? Do que se trata essa salvação que o Senhor veio para nós? A partir do pecado original, nós nos tornamos escravos do pecado, com as nossas inclinações, com as nossas concupiscências. Isso não é da graça de Deus. Isso já foi por infiltração do demônio. E isso vem nos tirando de Deus. Muitas vezes no simples dia a dia da convivência com o pecado, nós vamos nos afastando do Senhor. Estamos ainda há poucos dias, né, comemorando a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Cristo ressuscitou. Aquele que foi crucificado e morto pelos meus, pelos seus, pelos pecados de toda a humanidade, está vivo e Ele quer nos dar essa alegria. Afinal, Cristo está ressuscitado. Então, meus irmãos, que alegria maior é aquela de quem estava morto, com a graça do Senhor Deus, foi exaltado ao ponto de estar vivo, vivo por toda a eternidade. E essa mesma vida, essa vida eterna, essa salvação, o Senhor quer trazer para nós. Ele nos libertou, Ele nos deu a liberdade, mas não seria qualquer liberdade, seria aquela liberdade de qualidade, aquela qualidade que nós buscamos a Deus. Deus nos fez livres, claro, nós somos livres para fazermos o que quisermos, mas nós também somos responsáveis pelas nossas escolhas. Portanto, meus irmãos, escolhamos com sabedoria aquilo que Deus tem para nós.
Ele não disse que seria fácil. Em momento algum ele disse que vai ser muito fácil seguir o caminho do Senhor. Pegue tua cruz, siga o meu caminho que vai ser fácil. Mas ele diz, siga o meu caminho e será salvo. Por isso, meu irmão, aceita a cruz de Jesus. Reconhece Ele que na sua paixão estava se doando por mim, estava nos doando a Deus, para que nós, através de Jesus, possamos entrar no céu, meus irmãos. Através da salvação que Jesus veio trazer para nós, na sua vida pública, que nós possamos então dar o nosso sim autêntico, verdadeiro, e nos libertemos do pecado. Afinal, se Cristo já nos libertou, por que eu pretendo voltar para o pecado? Já que Ele não é bom. Se fosse bom, com certeza nós seríamos salvos através dele, mas não é. A graça do Senhor é para aqueles que são decididos a fazer a vontade de Deus, que reconhece a sua cruz, que reconhece onde deve ter errado e reconhece que Deus é o caminho. Por isso, meu irmão, reconheça aonde nós estamos sendo escravizados. Muitas vezes nós levamos a nossa escravidão a um ponto de extrema cegueira, onde nós não vemos o que é mais pecado. Nós já passamos do ponto em que nós estamos convivendo a Ele há tanto tempo que nós esquecemos. E eu te peço, meu irmão, com a graça de Deus, Cristo te libertou, então renuncia ao pecado. É aquilo que nós dizemos no nosso crisma, na nossa confirmação do nosso batismo. Renuncia ao pecado. Nós devemos responder sim, e essa resposta deve ser autêntica. Quantas e quantas vezes, meu irmão, quantas e quantas vezes nós passamos a conviver com o pecado. Achamos que ele é o nosso amigo, que isso não é nada demais, porque todos os nossos irmãos estão fazendo, porque o mundo já vem fazendo isso há muito tempo. O que eu costumo dizer com a minha esposa, os 3 M, que é o quê? O mundo, a moda e as mídias. Esses 3 M's, eles causam uma desgraça enorme na nossa vida, meu irmão. Afinal, nós somos bombardeados todos os dias com a pornografia, nas nossas novelas, nas séries que assistimos, nos filmes, nos sites, nas músicas que escutamos, até mesmo na dança. Meus irmãos, o pecado, ele está camuflado de coisas que aparentemente são agradáveis, mas essas coisas que são agradáveis não nos dão a salvação. E de que custa o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? De que adianta você ter momentos prazerosos neste mundo e após essa Páscoa que nós faremos um dia, o sofrimento eterno? Meus irmãos, com a graça de Deus, livrem-se do pecado. Afinal, Deus nos fez livres. Deus nos quer santos. Nós devemos ser virtuosos, com a alegria do Senhor. Devemos dar o nosso sim autêntico, não com o pecado. Afinal, Cristo nos fez livres. E é para a liberdade que Ele nos criou. Então, meu irmão, se você não reconhece o Senhor como Deus, passe a reconhecê-lo. Afinal, Jesus pagou um preço muito caro. Na sua paixão, na sua morte, Ele estava lembrando de cada um de nós, mesmo nós que ainda não tínhamos nascido, mesmo nós que não sabíamos o que aconteceria, mesmo os que virão a nascer neste mundo. Deus, sendo Deus em sua plenitude, Ele sabia que Ele viria, não somente para aqueles que estavam o torturando naquele momento, não somente para os 12 apóstolos, não somente para os conhecidos, nem somente para aqueles que Ele curou. Jesus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, veio para me salvar, para salvar os meus, para salvar todos nós que precisamos da graça do Senhor. Meu irmão, essa salvação que veio da Páscoa, a Páscoa do Senhor, o Cristo que foi torturado, crucificado, morto, que foi humilhado, Ele vem trazer essa alegria para nós. Então nos libertemos dessa desgraça que são as mídias, que são as modas,
o mundo, os pecados que nós achamos que não é, quantos adultérios, quantos e quantos problemas na sociedade são em decorrência do nosso pecado, em decorrência do pecado do nosso próximo. Meu irmão, a corrupção, ela está presente em todos os âmbitos da nossa vida. E tudo isso é pecado. E Cristo já nos libertou. Cristo já se doou para nós. A cada dia o Senhor vem dar a sua misericórdia. E quantos anos, quanto tempo a gente passa sem reconhecer que somos pecadores, sem reconhecermos os nossos pecados e continuamos vivendo naquela vida velha. Cristo nos libertou. É pela cruz de Cristo que nós somos salvos. Pela cruz do Senhor Deus que nós somos libertos. E quantas e quantas vezes nós não nos alegremos com essa graça? Quantas e quantas vezes nós precisamos ser alertados, ser cobrados, muitas vezes para que possamos fazer coisas que são úteis para a nossa vivência, como a Eucaristia. Meu irmão, quantas vezes nós deixamos de priorizar a graça do Senhor? Quantas vezes nós deixamos de buscar a misericórdia do Senhor que é derramada abundantemente sobre as nossas vidas e nós não reconhecemos? Quantas vezes nós nos deixamos nos doar? Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem ao nosso próximo por estarmos simplesmente sem vontade? O Cristo que se doou numa cruz, o Cristo que se doou para me salvar, para salvar cada um de nós, é o mesmo que se doa no altar. Todas as celebrações neste altar. Em todo o mundo, Cristo vem se doar. Quantas vezes nós deixamos de obedecer os mandamentos da igreja? Quantas vezes nós deixamos de obedecer à vontade do Senhor Deus por estarmos acomodados às nossas vontades? Pessoal, nós perdemos o céu por coisas fúteis, coisas do mundo, coisas que são banais. Mas Cristo veio nos dar a graça santificante, a graça de sermos salvos. E os nossos sacerdotes são administradores da salvação de Cristo. A misericórdia do Senhor é administrada pelos padres. E quantas vezes nós deixamos de comungar, nós deixamos de nos reconciliarmos com Deus por estarmos firmes na nossa miséria. Reconhecemos as imundícies que existem no nosso coração, as máscaras que nós fazemos diante do nosso povo, diante de nós mesmos, da nossa população. Deus nos quer santos. Meus irmãos, as misérias do mundo, como nós já sabemos, são fonte de desgraça, são fonte de tanta perdição. E quantas vezes nós preferimos seguir esse caminho que não nos leva à santidade, que não nos edifica. Quantas vezes nós deixamos de receber o corpo, o sangue de Cristo, para estarmos vendo uma série de um aplicativo X, ou a novela de uma emissora tal? Cristo quer nos salvar. E Cristo veio para nos libertar. Reconheçamos que todos os dias nós somos bombardeados pelo inimigo para que nós sejamos distraídos. E afinal, o céu é para todos aqueles que buscam o Senhor. E quantas vezes nós não buscamos? Quantas vezes nós nos deixamos levar por coisas fúteis, por coisas insignificantes? Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro sem mancha que sofreu na cruz. Sim, fisicamente, com certeza, ele era homem. Mas ele sofreu muito mais pelos nossos pecados. Pelos pecados que nós ainda iríamos cometer. Pelos desagravos. Deus nos quer santos. Nas dores do Senhor, ele colocava em seus pensamentos cada um de nós pelo seu nome. Pelo seu nome, Jesus te chama para ser santo. Pelo seu santo nome, que Deus escolheu para ti, meu irmão, Ele vem te salvar. E quantas vezes, nós estamos tão deliberadamente cegos
vendados pelo pecado, que nós não reconheçamos mais quais são os 10 mandamentos. Aquilo é o básico para que nós precisamos viver. As 10, entre aspas, regras, que não são regras, são dicas de como viver santamente. Amar a Deus sobre todas as coisas é claro. Mas ninguém lembra do terceiro. Dificilmente lembra do sexto. O sexto, meu irmão, é não pecar contra a castidade. E ela está onde? No olhar, nas visitas dos sites que você não deveria. Tudo isso, meu irmão, são fontes que estão bombardeadas para nos prejudicar. Afinal, o demônio quer isso. Que nós sejamos distraídos e que nós sejamos alvos fáceis. E que assim nós vamos nos perdendo, vamos nos afastando e não reconhecemos o Cristo que doou a sua vida por nós. O Cristo que doou tanto a sua vida durante 3 longos anos, salvando, curando, convertendo. Esse Cristo que se doa diariamente por nós. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós nos deixamos levar pelo simples prato de comida, por um lanche, pelo nosso irmão que conseguiu ser bem-sucedido, pelos pecados capitais, pela avareza, o orgulho, meu irmão. Tudo isso vai nos tirando de Deus. As nossas vaidades, os nossos zelos próprios. Sim, nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, nós devemos ter cuidado com a nossa dignidade, afinal nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas se nós nos deixarmos levar pelas concupiscências da carne, nós não seremos salvos. E Deus nos criou para irmos para o céu. Meu irmão, creia nessa palavra do Senhor. Foi para isso que Ele te criou. Para que você louve, faça a vontade do Senhor aqui nesta terra e busque verdadeiramente a sua salvação. Meu irmão, quantas e quantas vezes nós deixamos para lá as graças que são distribuídas abundantemente nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós nos deixamos conduzir por coisas banais. Gostaria de pedir a ajuda do ministério para que a gente possa fazer um momento de oração. Meu irmão, com essa canção, deixe diante do Senhor todas as suas misérias, todo o seu pecado, todas as suas concupiscências. Procure, meu irmão, os administradores da misericórdia do Senhor, para que eles sejam generosos e possam absolver os seus pecados. Cristo nos quer salvos. Vamos lá, meus irmãos. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Coloque a mão no seu coração, meu irmão, e reconheça suas misérias, as minhas misérias. E hoje eu sou mais livre aos teus pés, sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha
jamais irão romper, porque o amor selou. Hoje livre sou. Deus é esse sentido na nossa vida. Afinal, qual sentido teria se não fosse a graça do Senhor na nossa vida? O Cristo que se doa durante toda a eternidade para nos salvar. Eu peço aos meus irmãos que repitam mais uma vez: presença forte em mim. Do início, essa linda canção, para que assim nós possamos presença forte em mim. Eu posso dizer: habitas aqui. Seus pés, sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso hoje livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Alegria do Cristo ressuscitado, entregue a sua vida ao Senhor e Ele fará o restante. Uma firme decisão que é a santidade. Queira ser santo, meu irmão, afinal foi para isso que Deus nos criou. Amém.